Boa noite, irmãos. Eu queria, mais uma vez, orar porque a gente está vivendo um momento de transição, um momento de sair de um local e ir para outro. E a gente estava conversando no PGM ontem, a gente fica com muita expectativa, de coisas positivas, etc. Mas a gente precisa também ter a consciência de que mais pessoas vão depender mais da gente ainda, vão depender mais da nossa intervenção, mais do nosso cuidado, mais da nossa preocupação, mais do nosso trabalho em si. Então, mais uma vez, a gente vai orar por esse momento que a gente vem vivendo. Que abençoe os pastores dessa igreja, que abençoe as pessoas que têm conduzido a igreja de modo geral, porque nesse momento de transição, como rotineiramente a gente vem ouvindo, a única pessoa satisfeita com isso, demonstrado através da sua intervenção na obra e na forma que ele vem conduzindo, é Deus. O inimigo de nossas almas não está. Então vamos orar para que Deus esteja abençoando esse momento tão especial que a gente está vivendo. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na sua presença, pedimos, em nome de Jesus Cristo, que esteja conosco nesse momento, Senhor, onde a gente está vivendo esse momento de mudança de local, de mudança, Senhor Deus, na expectativa de que mais pessoas virão para a sua casa, na expectativa, Senhor Deus, de que a sua palavra será ministrada para mais pessoas. Por isso pedimos em nome de Jesus Cristo, esteja abençoando a essa igreja, esteja abençoando os pastores dessa igreja, as pessoas, Senhor Deus, que estão liderando todos nós, para que nós possamos, a cada dia mais, ter a convicção, vendo, Senhor Deus, a sua obra, a sua intervenção nas vidas dessas pessoas e na sua casa. Proteja, guarde, sustente e faça em nome de Jesus Cristo com que a premissa dessa igreja seja pregar a sua palavra, que as orientações que a gente possa compartilhar sejam originadas da sua palavra. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estava, quando começou o culto, a gente fica naquela expectativa de começar a falar e transmitir a mensagem que Deus já vem colocando no nosso coração há algum tempo. E é interessante que o texto, por exemplo, que foi colocado, é um texto que eu vou usar como base também. O texto que a gente discutiu e os pontos que a gente levantou durante a oração, orar pelas pessoas, etc., é a tônica que Deus tem para nos falar essa noite. Então, é muito bom a gente ouvir, é muito bom a gente perceber que Deus tem sustentado essa igreja, inclusive nas mensagens que Ele traz através dos servos dEle. Então, que Deus possa continuar abençoando. E para começar a ouvir o que Deus tem para nos dizer, eu queria trazer uma notícia para vocês. Vocês vão pensar, mas esse cara só fala com esse tema. Mas é do meu cotidiano e eu sinceramente, gosto muito do tema natureza. E eu tive conhecimento de uma notícia que houve recentemente a descoberta de 2 novas espécies de árvores frutíferas na Mata Atlântica. E isso é uma coisa que é interessante. Como é que se deu essa descoberta? São 2 espécies de árvores frutíferas que estão no Rio de Janeiro, em 2 parques estaduais. Essas árvores, elas têm uma característica especial por serem nativas da Mata Atlântica. Elas têm uma capacidade de geração de fruto muito grande. Elas têm uma característica também especial de ser uma espécie que anteriormente já era catalogada, ela já era conhecida, essas 2 espécies. Elas tinham ela tem uma característica também importante, que elas são espécies muito frondosas, são espécies de grande porte. Elas têm uma característica elas são muito exuberantes e se destacam com relação à mata que estão próximo dela. São árvores também que têm uma característica de ser muito rara. Essas espécies, por exemplo, elas têm
elas são, nesses 2 parques, em um deles tem 3 espécies, no outro tem 6 espécies, mais ou menos. Então, são raras. Então, elas já foram descobertas e já foram incluídas na lista de espécies com risco de extinção. Uma sendo categorizada como em risco e a outra caracterizada como criticamente em risco. Mas onde que eu estou querendo chegar com isso? Primeiro, é que essas árvores, elas já tinham sido catalogadas, mas elas só foram efetivamente identificadas como novas espécies quando os estudiosos identificaram o ciclo que ela funcionava, a florescência e a geração de frutos. São 2 aspectos que foi possível, através desse estudo, identificar que se tratava de uma nova espécie, ou seja, os frutos e o sistema de floração dela que a caracterizaram como uma espécie nova. E isso a gente vai chegar naquele texto tão conhecido nosso, que está lá em Mateus 7, versículo 16 e 20, que diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? E o 20, assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Quando a gente escuta esse texto, a gente que é muito conhecido nosso, a gente já logo pensa no quê? Na ausência do fruto. Puxa vida, então, para que eu me caracterize, eu tenho que ter ausência de fruto. Mas se a gente for pensando no texto, a presença de fruto também faz parte desse contexto que a palavra nos diz, a presença de fruto. E nós, irmãos, temos a graça de estar numa igreja que tem abundância desses frutos. É uma igreja que a gente consegue identificar, e por meio dessa identificação, a gente consegue continuar caminhando, pelo exemplo, como o Ari mesmo falou, de pessoas que estão aqui presentes entre nós, que têm dado fruto de forma significativa. Pessoas que rotineiramente têm demonstrado o seu compromisso com Deus, têm demonstrado a sua forma de agir segundo a vontade de Deus, têm dedicado a sua vida em vários aspectos para que a palavra de Deus seja divulgada. Temos pessoas aqui que têm, com a sua postura, com a sua forma de agir, com a sua maneira de falar, etc., eles têm trazido para nós a certeza de que são pessoas que estão na presença de Deus. E isso traz para a gente uma possibilidade de aprender com essas pessoas. Traz para a gente uma oportunidade de nos alimentar desses frutos que são oferecidos a todo instante. São pessoas que, por exemplo, dedicam sua vida, sua atividade, seja em ensino, seja na própria obra, seja na assistência social, seja na administração da igreja. Tem pessoas que têm rotineiramente dedicado e demonstrado a sua forma que Deus tem agido na vida dela através das obras que ela realiza. Nós temos a oportunidade, inclusive, de ver que essas pessoas, elas têm uma característica de contribuir, como eu já disse, para que nós, de modo geral, possamos seguir esse exemplo. Demonstrar, por exemplo, para nós, que é possível a gente fazer um pouco mais. Pessoas que têm no seu dia a dia a oportunidade de estar aqui na presença de Deus, fazendo a obra dele. E outra coisa importante é que, apesar de todas essas dificuldades que todos nós temos, a gente consegue seguir alguns exemplos importantes. Por quê? Porque a gente está num local que tem primado para distribuir a todos nós
um alimento saudável. Num ambiente, no momento em que a gente vive, na questão da igreja, que é tão comum um discurso que é fácil, um marketing, digamos, gospel, de fazer com que as pessoas se aproximem, aqui nessa igreja, a gente dispõe de um alimento que é sólido, um alimento perfeito, um alimento que tem feito de nós pessoas mais frutíferas. E nós, ouvindo aqui, mas como é que é esse alimento? E as pessoas vêm chegando. A gente tem recebido mensagens aqui, rotineiramente, mensagens de confronto, mensagens que nos fazem refletir, mensagem que nos faz mudar de postura, mensagens que fazem com que a gente veja que a gente está errado. A gente não recebe discurso fácil. A gente recebe muito mais aqui fazendo uma alusão, a gente recebe muito mais chibata do que efetivamente um discurso docinho. E mesmo assim, a gente que trabalha na introdução, a gente tem um trabalho muito grande aos domingos para poder arrumar lugar aqui dentro. E é consenso também, com quase todo mundo, que a gente está fazendo um templo que vai ser pequeno daqui a pouco. Por que isso? Porque Deus tem agido na nossa casa. Deus tem agido por meio de quem? De pessoas. Deus tem agido por meio de pessoas que têm se dedicado à obra dele. Eu tenho uma ilustração que, há muito tempo atrás, me contaram que ficou na minha cabeça. Diz que tem um cidadão que comprou um sítio. E aí ele foi para lá, era um cristão, comprou um sítio e começou a cuidar do sítio, O sítio já era tinha muito mato, muito sujo, muito ruim. E ele foi lá trabalhando, até chegar a um ponto que o sítio ficou muito bem organizado. Aí levou o pessoal lá para visitar o sítio, e o pessoal falou assim: nossa, Deus fez uma grande obra aqui, né? Fez muita coisa. Ele falou assim: é mesmo. Mas você precisava de ver isso aqui quando ele cuidava disso sozinho. Então, nós somos os instrumentos de Deus. Nós precisamos nos colocar nessa posição. Nós precisamos ser essa árvore. Essa árvore onde que as pessoas possam se alimentar dos nossos frutos. Porque é possível, não é possível? Se a gente for pensar aqui, um monte de gente vem na nossa cabeça, que são exemplos. Um monte de gente vem na nossa cabeça que faz com que a gente possa, é possível, eu posso fazer mais, eu posso me dedicar mais, eu posso fazer com que mais pessoas se aproximem do Senhor, por meio da minha ação. Ontem no PGM, né, Bruno, a gente estava conversando, que quarta-feira a gente tem uma oportunidade mais de dialogar com Deus. O que significa dialogar? É que a gente fala e escuta. Então, isso é uma oportunidade que todos nós precisamos ter, de dialogar com Deus, dar a oportunidade de Ele falar conosco também, falar conosco através da palavra dEle, falar conosco através do testemunho que outras pessoas nos oferecem, ter a oportunidade de falar conosco através das mensagens que a gente recebe. E uma coisa que também chama atenção nesse aspecto é que essas árvores que foram identificadas como tão especiais, elas têm nome e sobrenome. Uma chama Uvaia-pitanga e a outra é Eugênia superba. São árvores que têm nome e sobrenome. O que isso nos remete a pensar? Que as pessoas que são objetos de Deus também são únicas, são específicas, são pessoas que foram escolhidas para aquela atividade. Um detalhe desse trabalho aqui que eles fizeram foi mapear, foi identificar a árvore, saber onde ela está e criar meios de preservar essa árvore. Semelhantemente, nós, que sabemos as árvores que a gente conhece,
que tem nome e sobrenome, é fundamental que nós também tenhamos esse cuidado, de cuidar delas. De cuidar de que forma? Através da oração por elas, através de nos aproximarmos dela, de falarmos com ela sobre se ela precisa de ajuda, se ela precisa de alguma coisa. É muito importante que nós tenhamos esse cuidado de rotineiramente identificar essas pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor, se dedicando, e apoiá-las. Estou orando por você, irmão. Você está precisando de alguma coisa? Está precisando de ajuda? Essa manifestação de compromisso é fundamental para que essa árvore continue frondosa, que ela continue dando frutos, que ela continue sendo testemunha. E outro detalhe importante é o seguinte: essas árvores, elas, como já disse, são raras. E 1 hectare da Mata Atlântica, dependendo da região do país, pode ter até 450 espécies diferentes em 1 hectare. 1 hectare é um tamanho de campo de futebol, são 450 espécies em 1 hectare. É um ambiente, é um bioma mega diverso, é um dos mais diversos do planeta. Nesse sentido, e árvores frutíferas na Mata Atlântica são em torno de 270, em uma gama de em torno de 20 mil espécies. Mas que monte de número é esse? É exatamente isso. Árvores frutíferas são raras. Árvores frutíferas, por exemplo, dessas 270 espécies, que a gente pode efetivamente usar o fruto e comer os frutos, são em torno de 20. Então, elas são raras. Se elas estão presentes, a gente deve cuidar delas. Só que alguma coisa acontece quando a gente vê muita abundância disso. Por exemplo, quem conhece mangueira, quando dá muita manga, a gente não dá muita bola. Isso pode acontecer com a gente. A gente está vivendo num ambiente de farta alimentação. A gente está vivendo num ambiente de farto exemplo de dedicação ao Senhor. A gente está vivendo num ambiente de farta possibilidade de nos aproximar de Deus. A gente pode cair no erro de achar que é muito comum. E não é. É muito importante que a gente tenha um cuidado e o zelo de dar a verdadeira importância para o ambiente que a gente vive. Um ambiente onde tem tanta fartura assim, a gente tem que tomar um cuidado, que a gente pode achar que é comum, e não é. É um erro achar isso. Eu não sei quem conhece aqui Lima da Pérsia. Alguém conhece a laranja? Essa laranja tem uma característica de ser doce e amarga. Você começa a chupar, ela é muito gostosa, mas depois fica amarga. Eu não gosto. Lá na roça a gente tem um pé lá, tem muito, dá muita laranja. Mas não é muito chegado, mas minha irmã gosta muito. E isso é um outro erro que a gente tem. De repente a gente valoriza mais aquilo que a gente tem um gosto, gosta mais. E é outro equívoco. Porque todo fruto tem a sua relevância. Independente da sua espécie, independente do seu gosto, etc. Ele tem a mesma relevância. Então, por exemplo, atividades que a gente tem hoje em dia, hoje aqui, de um modo geral, como já falei, o louvor, por exemplo, que vem para cá às 6 horas da tarde e 5 horas e faz os ensaios, o pessoal que vai para a rua dedicar seu tempo lá para poder cuidar de quem está... Essa rapaziada precisa ser muito cuidada por nós. As pessoas que vão para a escola dominical, que dão aula, que ficam com as crianças, as pessoas que ficam na administração. Por exemplo, vocês estão aqui agora, vocês estão preocupados com quem vai entrar, quem vai sair? Não estão. Por quê? O Dinei está lá com a equipe dele desenrolando. Então, isso é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Durante esse período que a gente vai ter muita gente chegando, o Vaguinho sempre fala, Deus tem nos preparado para receber muita gente. E quem vai receber? Somos nós. Nós é que vamos conversar, nós é que vamos tratar dos problemas, nós é que vamos acolher,
nós é que vamos ensinar, nós é que vamos dar testemunho, é nós que vamos fazer isso. Não existe outra forma. E nesse aspecto, esse cuidado que a gente precisa ter é não tornar comum aquilo que é raro. E nós estamos vivendo um ambiente raro. Por mais de 20 milhões, 20, 30 milhões de pessoas que a gente tem, que se diz cristãos, a gente não vê esse reflexo efetivamente no mundo. A gente precisa melhorar nesse sentido. E assim, outro item importante que esse pessoal destacou foi o seguinte: essas árvores são raras, essas árvores são extremamente produtivas, são frondosas, etc., são muito produtivas. Tão produtivas que alguns ecossistemas se formam ao redor dela. Animais, etc., programam a sua ninhada, etc., em virtude dessa frutificação. E uma das formas com que os pesquisadores têm de preservar essa espécie, qual que é? Colher os frutos e produzir mudas. Então, fruto, olha que interessante, fruto gera muda. E isso é que a gente precisa ter em mente, cuidar desses frutos para que eles possam florescer. Vocês querem ver um exemplo prático e recente, que me alimentou e eu tenho certeza que vai alimentar vocês? Eu venho trabalhando com as crianças no domingo de manhã, lá no culto infantil, os frutos do Espírito, por coincidência. E eu venho trabalhando com eles das mais diversas formas, né? Tem trazido brincadeira, tem trazido música, tem trazido atividades, etc., que façam alusão a essa questão dos frutos do Espírito. E no domingo passado de manhã, a gente estava lá com eles, e a gente fez um jogo da memória. E o jogo da memória, o objetivo era fazer os pares de frutos do Espírito, de Gálatas 5:22. E aí, um dos frutos do Espírito era o domínio próprio. Aí, o Pedro e o Guilherme falaram assim: não, esse aí eu conheço. Esse eu conheço. Ah, que legal, isso aqui eu vi. Por quê? Porque um dia eu estava no carro, houve lá uma interferência lá com meu pai, estava com o pastor Rodrigo, estava no carro, e aí o ovo fechado, o cara saiu, xingou meu pai. Meu pai falou assim: vai com Deus, Deus abençoe você. Falei assim, então, isso foi uma demonstração do fruto do domínio próprio. Eu venho trabalhando com ele um tempão, em 3 segundos, o pastor Rodrigo conseguiu transmitir o fruto que estava na presença na vida dele, para 2 meninos, que alimentou não só eles, quem mais estivesse no carro, me alimentou, e eu tenho certeza que passou a alimentar vocês também. Gerou semente. Então é isso. A gente não pode tornar comum aquilo que é raro. A gente não pode menosprezar aquilo que custou tanto. Por uma árvore dessa, dar fruto, ela está no mínimo lá há uns 30 anos. Ela foi semente, ela cresceu num ambiente agressivo, se tornou árvore, e passou a frutificar, foi reconhecida e agora vai ser cuidada. Essa é a grande mensagem que a gente tem essa noite. De identificar entre nós, com cuidado, com estudo, com verificação, com cuidado, não passar direto, igual aconteceu. Essas árvores, em 2008, foram catalogadas com uma outra espécie comum, mas não era assim. Não houve atenção suficiente. Então, nós como igreja, precisamos, dentro do nosso cotidiano, identificar as pessoas que estão dando fruto, que estão dedicando sua vida, estão fazendo com que a obra de Deus continue, que mais pessoas reconheçam a Deus. E, a partir desse reconhecimento, a gente cuidar deles, a gente orar por eles, a gente contribuir para que ele continue dando fruto, para que ele continue gerando mudinha, gerando semente, gerando oportunidades de outras pessoas passem também a dar frutos. Esse é um desafio que nós temos, esse é um desafio que a igreja tem. A gente vem recebendo, pessoal, uma orientação
rotineira. O pastor tem sido abençoado com mensagens que têm trazido para nós uma reflexão muito grande. Domingo, por exemplo, ele levantou 2 grandes pontos, de todos aqueles que ele falou, sobre a questão da santificação e de molhar os pés. Nós precisamos ter essa disposição de nos colocar na presença de Deus, de molharmos os pés, de caminharmos nesse sentido, e, em especial, juntos. Né? Para a gente finalizar, eu queria ler o texto, que já foi lido, mas, mais uma vez, que está em Romanos 12, versículo 3. A 13. Diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim, como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se ministério, dedique-se ao ministério. Ou se ensino, esmere-se em fazê-lo. Ou se exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Esse direcionamento é uma coisa que a gente ouve rotineiramente. Esse direcionamento que Deus nos deu através da palavra dele precisa entrar nos nossos corações, a gente precisa cultivar, a gente precisa fazer com que essa realidade seja uma prática diária. Porque, por exemplo, a gente deve falar com as pessoas para que elas sejam honradas, etc. Sim, com certeza. Mas, antes disso, ninguém agradece uma goiabeira pela goiaba que ela dá. Ninguém agradece. A gente agradece a Deus pela possibilidade que Ele deu daquela goiabeira estar ali, da gente ter servido. A gente pede a Deus para que aquela goiabeira continue ali presente durante muito tempo, que ela seja preservada, que ela seja guardada, que ela possa ser cuidada por Deus, para que ela possa frutificar por muito tempo. Isso também com as pessoas. A gente identifica, como a Maria mesmo destacou, o pessoal que está se dedicando ali à transição do tempo. A gente precisa abraçar essa rapaziada, a gente precisa nos aproximar deles, a gente precisa falar com eles que a gente está junto. Para quê? Para que a gente possa, juntos, como a palavra nos orientou, seguir e escutar aquilo e vivenciar aquilo que o pastor falou. Grandes coisas o Senhor fazendo no meio de nós. Amém? Então, que Deus possa abençoar a todos nós. A gente tem uma semana grande na presença do Senhor. E domingo que vem, a gente ainda está aqui, mas essa semana é uma semana de transição. Vamos orar por isso. Vamos orar por esse momento tão especial, para que Deus possa nos capacitar e fazer com que os frutos que já estão presentes entre nós permaneçam e sejam aumentados. Amém?